servidores associados da Ana Justa Federal. Hoje nós vamos iniciar uma série de 4 aulas sobre o nosso curso de Finanças Pessoais. Vamos falar sobre economia doméstica, vamos falar sobre uma série de questões que possa colaborar com você e ajudar você a organizar a sua vida financeira, ok? O objetivo nosso dessa primeira aula, nós vamos falar uma história sobre o Lago do Cisne. Isso pode, no primeiro momento, você falar, puxa, mas o que é isso tem a ver com finanças pessoais? Na verdade, foi um gancho que a gente achou interessante colocar, porque durante a nossa infância a gente ouvia muitos contos, muitas histórias, muitos mitos, né? E esses contos que a nossa avó contava pra gente, acaba formulando aquele sonho de heroísmo que tem dentro da gente, a nossa imaginação, né, as nossas condutas, o nosso caráter, acaba sendo formulado por esses contos e essas histórias. Então, hoje eu resolvi falar um pouco do Lago do Cisne e vocês vão gostar dessa história. O objetivo é demonstrar a dualidade de forças que habitam dentro de nós, né? É aquele o bem e o mal, Yang e Yin, né? Que todos nós já conhecemos. Então, essa dualidade de força que nos conduz, que nós vamos conviver com ela durante toda a nossa jornada, é que vai pautar, às vezes, o nosso sucesso e o nosso insucesso, tá? Porque dentro dessa dualidade nós temos o livre-arbítrio, que são as nossas escolhas, as nossas batalhas, os nossos desejos, os nossos medos. E a metodologia que, como eu disse há pouco, nós vamos usar um conto muito conhecido de vocês, que é o Lago do Cisne. A ideia é fazer com que você possa virar a chave, né, e despertar a consciência para uma nova vida, para você ter paz financeira. E se você já tem a paz financeira tão desejada, parabéns. E aqueles que não têm, nós ficaríamos muito felizes que esse curso proporcionasse algo para você que viesse a mudar a sua vida. Então, como todo conto, ele começa assim. Era uma vez um reino, esse reino nada mais é do que a sua jornada. É a sua casa, é a sua cidade, o seu bairro, aonde você mora. E nesse reino temos 4 personagens, né? Que é a Odete, né? Que é a princesa, né? Nesse reino. Nós temos o Siegfried, que é o príncipe. Temos a Odílis, que ela é a filha do feiticeiro. E temos o Robert, que é o feiticeiro. Esses personagens, vocês vão ver ao longo da nossa história, eles vão ter uma conexão muito grande com a nossa vivência no trabalho, na família e com as nossas economias, tá? O Siegfried é um jovem de 21 anos, né, que mora nesse reino, e certa vez a mãe dele chamou e disse, meu filho, você já tem 21 anos e está na hora de você assumir as suas responsabilidades, né? Está na hora de você se casar. E aí o príncipe, ouvindo a mãe, ele ficou um pouco assustado e resolveu espairar a cabeça e se dirigiu até um lago para fazer uma caçada de cisne. A Odete, moça encantada, uma princesa mais bela do reino, que também ali vivia, poderia ser uma futura pretendente e se casar com Siegfried. O Robert, ele é um feiticeiro, interesseiro, que são as nossas provações, aquelas coisas que nos colocam em xeque a nossa integridade. E Odílis é a filha do feiticeiro, que é aquela pessoa manipulável, que é aquela pessoa que colabora com o feiticeiro para que ele consiga os seus intentos, né? Essa história do Lago do Cisne, de Tchaikovsky, ela é de 1895, quando ela realmente se tornou conhecida mundialmente, né? E ela é dividida em 4 atos. No primeiro ato, então, como eu disse, a mãe conversa com Siegfried para que ele arrume uma moça do reino para se casar. E ele, então, com medo, né, da nova situação que ele teria que enfrentar, então ele se dirige até o lago para fazer uma grande caçada. E esse lago é formado, como diz a história, por lágrimas das mães das moças bonitas. Por quê? O feiticeiro Robert, ele, já nessa expectativa que o príncipe viesse a casar, ele fez o seguinte, ele combinou com a Odílis, que era sua filha, e estava preparando ela para que ela se tornasse a moça mais bonita do reino e viesse casar
com o Siegfried. E Hobart, então, era aquele articulador que estava com essas, digamos assim, essas más intenções, né? E a Odette, que era a rainha, que seria possível, ela já tinha sido enfeitiçada pelo Hobart e ela tinha se transformado num cisne. E ela ficava durante o dia no lago, nadando na forma de cisne, e à noite ela voltava na forma humana. No segundo ato dessa peça, acontece a grande festa que a mãe do príncipe, do Siegfried, faz lá no reino. E aí o que acontece? Como durante o dia a Odette ela ficava lá no lago como um cisne, ela só à noite que ela virava na forma humana e viesse a participar desse grande baile. Ocorre que esse encantamento que Hobart colocou nesses cisnes, que eram as moças belas do reino, ele só era quebrado se alguém fizesse uma grande jura de amor para uma delas. Se o príncipe fizesse uma grande jura de amor, o feitiço era quebrado e aí o encantamento deixava de existir. Muito bem, chegando à noite, o baile começou e, voltando lá um pouquinho, quando o Siegfried foi caçar, que ele estava à beira do lago, era aproximadamente 18 horas da tarde, ele encostou e viu um cisne branco, que era o mais belo cisne que estava a nadar naquele lago. Só que, no anoitecer, ela se transformou em forma humana. E era uma linda moça que encantou muito o Siegfried. E ele, então, encantado com aquela beleza daquela rainha coroada, a convidou para o baile à noite que iria acontecer no reino. Chegando logo mais à noite, na hora da festa, Siegfried já estava no salão e estava louco a procurar Odette, aquela rainha encantadora. Porém, ela não aparecia. E nisso chega Odile, já combinada com Hobart, e se aproximou ao príncipe Siegfried se apresentando como Odette. Ele olha para Odette e vê um encantamento, porém não tão forte como a de Odette. Odile tinha algo diferente que ele ainda não conseguiu entender. Não havia aquela paixão por Odile, tanto quanto ele havia sentido quando ele estava com Odette. Entretanto, ele disse que poderia ser algo que ele teria se enganado, mas que aquela deveria ser a Odette verdadeira. E aí ele iniciou a enamorar-se com a Odile, dançou a noite inteira e quase no final da noite, Odette chega. E quando ela entra no salão, vê o Siegfried com Odile. E Siegfried já estava entre abraços e beijos com Odile. E ela, vendo tudo aquilo, ela retorna ao lago, chateada, triste, porque ele havia enganado. E quando Siegfried estava com a Odile, ele olha para o lado e veja Odette. E veja Odette saindo desesperada do baile. E nesse momento ele se dá conta que ele foi enganado, que ele fez uma escolha errada. Vendo isso, ele sai da festa e corre para o lago na esperança de encontrar Odette. No terceiro ato, ocorre a decisão de ele voltar ao lago e se reencontrar com Odette. Porém, ao tomar conhecimento que Odette já havia saído, e quando ele chega ao lago, ele toma conhecimento que Odette se joga. Porém, como ela estava ainda na forma humana, ela veio a morrer afogada. E ele, chegando à beira do lago, tomando conhecimento que Odette se afogou e ali terminou a sua vida, ele entra em desespero por saber que o grande amor da sua vida havia morrido. Ele também comete uma tragédia e ele se joga no lago na esperança de poder encontrar Odette para enamorar. O quarto ato, com a morte de Siegfried, porque antes de morrer ele faz essa jura de amor para Odette, dizendo que ela sim era o verdadeiro amor da vida dela. Nesse momento é quebrado o encanto e os cisnes voltam à forma humana. Todas as moças bonitas do reino, elas acabam voltar à forma humana, menos a Odette, porque Odette e Siegfried, eles morreram afogados no lago. E eles ficaram juntos para sempre, junto naquela imensidão do lago. Dizem que à noite é possível ver dois casais dançando sobre as águas em espíritos. Muito bem, é uma história muito bonita. Eu estou vendo aqui a nossa assessoria acompanhando aqui, tem duas que já está chorando, né? Porque é uma história muito bacana. E aí,
a gente pode retirar alguns elementos internos para que a gente possa nos conhecer melhor. Segundo o Platão, ele separa o ser humano em 3 partes, que é o nous, psique e soma. Mas você não precisa guardar esses nomes complicados. Nós vamos estar falando de espírito, mente e matéria, né? O lado espiritual, o altruísmo, a nobreza e a justiça, nós vamos aqui representar por Odete, que era a moça mais linda do reino. Então ela representa esse lado nobre nosso, porque todo cidadão, todo homem, toda pessoa na forma humana, ela tem o seu lado de justiça, de nobreza, de altruísmo. Isso até os piores seres humanos, eles têm o seu lado bom, eles podem não aplicá-los, mas eles possuem isso dentro deles, né? A psique, que é a alma, né, que é a mente que nós temos, eles são as emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E o soma é a matéria, o corpo físico, que onde agem os nossos instintos não tão nobres. É quando a gente opta, às vezes, por alguma coisa sem razão, só simplesmente por atender um desejo. E aí a gente fala, qual a relação desses personagens conosco, com o nosso ser humano? Então, como eu disse, a Odete, ela é a alma que se enamora com o espírito. É quando você tem aquela certeza que você está tomando uma decisão correta, é quando você está fazendo a coisa certa, né? E o Siegfried é a nossa dualidade, é onde a gente fica com as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, os nossos medos. Aquela hora que você fala, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu compro isso? Será que eu compro aquilo? Isso, na próxima aula, a Emanuele vai estar falando um pouquinho também sobre razões e emoções. Então, o Siegfried é essa confusão que deixa na gente, essa batalha que nasce dentro de nós, para nós fazermos as nossas escolhas, as nossas decisões. Porque o sucesso financeiro são as oportunidades que aparecem, no caso a Odete, e as decisões que nós tomamos, né? Então, esse conjunto é que faz o sucesso e o fracasso. E o Robert são as provações que nós somos submetidos. O Robert é aquela pessoa que toda hora faz o teste de integridade em nós, né? É a nossa consciência, é o julgamento, é a nobreza de conflito dos nossos instintos. E como aplicar tudo isso em nossas vidas, né? A primeira coisa que a gente recomenda é o autoconhecimento, é você se conhecer. É muito importante para você tomar as suas próprias decisões, né? Conhecer-se para dominar. Se você não conhece o seu lado mais frágil das suas emoções, você pode tomar decisões equivocadas. Então, é como o Siegfried fez. Ele fez uma escolha errada ali. Ele sabia que aquela poderia não ser a Odete, mas a consciência dele naquele momento desconsiderou o seu lado mais espiritual e ele acreditou no engano e começou a enamorar Odílis. E ele só descobriu isso depois. Quem de nós nunca foi a uma loja, comprou alguma coisa e depois se arrependeu, né? Outra coisa muito importante é o nosso equilíbrio, é saber identificar o que nos move. E aí eu pergunto, o que é que te move? É o prazer, né? Que você faz tudo pelo prazer ou você faz tudo pela dor, né? Então, é muito importante essa decisão. E uma outra coisa são a ação coerente, consciente, porque não basta você imaginar, não basta você assistir este curso e você não usar uma ferramenta que é a mais importante que nós temos dentro de nós. Ela é a rainha, ela é a soberana, ela está em nossa mente, acima de tudo, que é a nossa vontade. Uma imaginação sem ação, sem você tomar uma atitude, é apenas uma imaginação. Então a gente precisa saber que aí existe uma diferença entre imaginação e fantasia. Imaginação, tudo que nós vemos à nossa frente é imaginação. Foi fruto de imaginação de alguém. Esse computador, essas coisas, a mesa, a cadeira, alguém imaginou e materializou para que a gente pudesse utilizá-las. Porém, uma imaginação sem uma atitude, ela torna uma fantasia. Você acaba pensando, mas não faz. E é isso que nós esperamos que você, com esse curso, possa virar a chave, tomar consciência do seu potencial e comece a tomar atitude, que é o que nós esperamos. E essa dualidade, esse julgamento que o Siegfried ele representa para nós, aquela dúvida da batalha, isso é uma coisa que o ser humano
já estudou há milhões de anos, há milhares de anos, né? O primeiro conto que a humanidade encontrou sobre isso foi no Livro dos Mortos, que é o julgamento de Osíris, né? Existe até fotos disso, você pode encontrar no YouTube, né? Que é o papiro de Ani, aonde naquela época, 1300 anos antes de Cristo, eles pintaram esse quadro e ele coloca lá o julgamento de Osíris, que era o seguinte: ele pegava uma balança, né? De um lado colocava um coração e de outro colocava uma pena. Se o falecido, se o coração dessa pessoa pesasse mais do que a pena, ele seria condenado e não teria o acesso ao submundo dos mortos, ele não iria para o Olimpo, né? E isso está escrito no Livro dos Mortos, no julgamento de Osíris. Então veja que esse julgamento, né, do coração com a pena, que foi escrito há muito tempo, essa dualidade de Odete, Odilis, Siegfried, Robert, são chaves, são elementos que vêm para nos refletir. E um campeão de usar esses contos foi o Walt Disney. Ele pegou esses contos, esses mitos, e eles transforma em lindas histórias para que possa, na formação da criança, ela começar a ver o lado nobre, ela ver o altruísmo, né? Ver aquele momento de tomada de decisão, as nossas escolhas, e o que acontece quando a gente toma a decisão errada, quando nós não temos o que chamamos de uma reta ação. Porque, como vocês sabem, nós ficamos com dúvidas sobre todas as decisões que nós tomamos. Até quando a gente vai casar, eu caso ou não caso? Eu tenho filho ou não tenho filho? Eu compro agora ou não compro agora? Eu vou investir no apartamento ou não vou? Essa anarquização que a nossa mente faz que às vezes nos atrapalha e a gente acaba tomando uma decisão errada. Então, a gente fala assim, ó, a primeira coisa, nós temos que conhecer o nosso psicológico e saber o seguinte: o que é a nossa consciência? A nossa consciência, eu vou resumir aqui, que não é o caso, não estão querendo fazer aqui uma aula de psicologia, mas é a possessão de si mesmo. É quando você toma consciência do seu ponto forte, dos seus pontos fracos, e você toma possessão de si mesmo. Você é dono de si e você acaba agora enfrentando, às vezes, o seu lado menos espiritual, aquele lado rasteiro que são os nossos desejos, aquele instinto que a gente tem, às vezes, de prazer e que pode, muitas vezes, desequilibrar as nossas finanças. Uma outra ferramenta são a atenção, a nossa concentração, o nosso foco naquilo que a gente está querendo tomar uma decisão. Então, se eu tenho a possessão de si mesmo, eu quero conhecer o que eu vou fazer para possuir-se, porque eu quero ter certeza disso que eu vou comprar, né? E temos também uma outra ferramenta fantástica, que é a memória. A memória, ela é a fidelidade de si mesmo. É você, através de todas as experiências de vida que você já teve até agora, que você saber selecionar o que deu certo e o que não deu e usar essa experiência para que você não volte a cometer os mesmos erros que você cometeu. Então hoje, se você está endividado, você entrou numa ciranda financeira muito forte, isso é fruto de uma decisão que você tomou lá fora, que você não se controlou o seu emocional, que você não fez a lição de casa, digamos assim, e você acabou chegando nessa situação. Porém, ela não está no fundo do poço. Ao momento, como eu disse, a nossa suprema força maior, que é a vontade, e é isso que a gente espera de você nesse curso, que você tome uma decisão, tome uma atitude de iniciar o controle das suas finanças, que a Emanuele vai estar detalhando para você como fazer uma planilha financeira, para você conhecer as despesas, o que é uma despesa fixa, uma despesa variável, uma reserva de emergência. Ela vai estar detalhando e como fazer. E eu espero que você possa sair beneficiado desse curso que tão bem a Ana Justa planejou para você. E uma outra ferramenta que nós temos é a inteligência, que é separar o supérfluo do transcendente. É aquilo que realmente eu preciso, eu tenho necessidade, e daquilo que eu não tenho necessidade agora, que é um supérfluo, que é apenas por status, que eu posso deixar para depois, né? Uma outra coisa que a gente costuma também falar, quando a gente entra dentro de uma casa, a gente vê um verdadeiro cemitério de sonhos, né? Você acaba vendo lá um piano abandonado, que você um dia teve um sonho de comprar um piano, mas ele está lá e você não toca. Às vezes tem centenas de instrumentos musicais na sua casa, são sonhos, são imaginações que um dia você teve, você adquiriu esse instrumento, mas você nunca colocou em prática.
Às vezes centenas de livros que você iria estudar e tornar-se um grande profissional, você acabou abandonando. Então esse cemitério de sonhos sem realização, a gente acha que você precisa melhorar as suas escolhas e assim você ter um objetivo, um propósito e atingir a verdadeira paz financeira que nós desejamos. E a última coisa que eu quero relatar aqui é a imaginação, que é o poder plástico da alma, né? A imaginação é quando você imagina que você vai conseguir conquistar a paz financeira e você, através das suas atitudes, e a partir de hoje eu espero que você, com essas 4 aulas que nós vamos anunciar para você aqui, que você já está assistindo, possa concluir através da vontade, da sua atitude. Então esse poder plástico da alma é a imaginação, que ela é muito importante para a construção das coisas que estão em nosso redor. Então a gente está falando sobre razão e emoção, né? A emoção, ela sempre é representada pelo coração. As pessoas que têm emoção, elas têm atitudes altruístas, elas são boas, mas às vezes elas fazem escolhas que não são as mais benéficas em termos de resultado, né? Elas têm as suas escolhas afetadas por diversas informações, incluindo aquelas informações relevantes. Elas também são influenciáveis, elas são pela forma, pela maneira que são dispostas, aquele produto que ela está comprando, mas ela sempre pesa o lado da emoção e do coração. E o lado do coração, ele tem bastante vieses cognitivos, comportamentais, que afeta o poder de ação das pessoas, né? E já a razão, que é outro ponto forte que tem dentro de nós, ele tem características muito próprias, e o Richard Thaler, que é o pai da economia comportamental, ele fala muito isso. A pessoa que usa muito a razão são as pessoas que têm mais sucesso financeiro. Por quê? Porque elas são egoístas, elas lutam pelo seu próprio bem-estar. Talvez o egoísmo aí fica um pouco forte, mas ela pensa em ter uma paz financeira, ela quer conquistar o Olimpo do controle financeiro, né? Elas maximizam a sua utilidade, elas sempre escolhem aquilo que é melhor dentro de todas as possibilidades, diferentemente da emoção. Ela não releva certas coisas, ela não pensa, né? A emoção, ela é representada por um coelho e a razão, ela é representada por uma tartaruga. Ela é mais lenta, é aquele momento que você vai para casa e pensa, será que é isso mesmo que eu vou fazer? Então a razão, ela é cartesiana, né? Você precisa esfriar a cabeça para tomar a decisão. As pessoas que agem com a razão, elas não se confundem com a forma e com as escolhas que são apresentadas. Você pode colocar uma embalagem bonita, uma loja muito bem aparentada, com recepcionistas bastante elegantes, só que ele já sabe o que ele quer, ele sabe qual é a marca, ele sabe qual é o valor que ele está disposto a pagar, né? E ele vai lá e compra sem deixar que nada influencia nessa tomada de decisão. Assim como fez o Robert. O Robert, ele não tinha certeza se era a Odete. Ele era a Odete, era o Odilles, ele acabou ficando com a Odilles, depois ele se arrependeu, né? Depois ele viu, já era tarde, muito embora teve um desfecho espiritual bonito, aonde ele vai viver o grande amor da vida dele em espírito, porém, aqui na Terra ele não conseguiu porque ele fez as escolhas erradas, né? E para finalizar, que você não perca jamais a sua consciência, né? Que você sai do automatismo, aquele hábito automático que você tem todo dia, procure mudar não deixe que você tome as suas decisões por conta do automatismo. Também lembrando que a gente tem vários eus dentro de nós, né? A gente muda muito dependendo da situação, né? Ora a gente está parecendo um monge e ora a gente está parecendo um depravado, não exatamente isso, mas a gente está numa festa, a gente acaba excedendo na bebida e aí fica muito alegre, acaba tomando decisões equivocadas, ora nós estamos românticos, ora nós estamos desconcentrados, né? Esses vários eus que existem dentro de nós, que é necessário que você saiba dominar cada um no seu devido lugar, que você tenha o prazer dentro do livre-arbítrio e dentro do equilíbrio, quando nós falamos lá atrás, né? E tomar cuidado com uma adoção de uma falsa personalidade, uma falsa autenticidade, né? É aquela pessoa que vive fazendo cara de Mona Lisa, né? Às vezes a gente vê muito isso nesses reality shows, né? A pessoa muda muito, ela
ela fala uma coisa na sala, na cozinha ela se contradiz, né? E essa falta de personalidade e autenticidade também é um fator crítico de sucesso para que a gente possa ter nossa paz financeira que Deus desejamos. A influência excessiva das nossas emoções sobre a gente, né? Se você é uma pessoa extremamente emotiva, você tem que tomar certos cuidados e não se deixar levar para a emoção, que foi o que aconteceu com o Siegfried, né? Ele ficou muito emocionado ao ver a Odílis, achando que era a Odete. Ele foi influenciado pela paixão, muito embora ele sabia que estava faltando alguma coisa, que ali não estava bem como ele tinha visto lá à beira do lago, e ele acabou tomando uma decisão errada porque as fortes emoções acabaram influenciando ele. E as armadilhas que o eu animal, que é aquela parte da matéria, que o nosso corpo, que é onde o espírito enamora com a parte mais rasteira, né? Faz com o eu humano, né? Essas armadilhas que nos são apresentadas quase diariamente, e aí representado pela figura do Siegfried, né? Onde a gente vive as batalhas, né? A gente tem que evitar essas armadilhas e não deixar que elas também acabem influenciando. Bem, eu vou parar por aqui hoje e eu espero que você assista a nossa próxima aula, que já vai ser com a Emanuele, e ela vai estar trazendo dicas importantíssimas sobre controle financeiro, sobre economia doméstica, e eu tenho certeza que você vai tirar bastante proveito, não só do que eu falei agora sobre economia comportamental, como também você vai ter bastante dicas preciosas, e eu espero que você tome uma atitude e a partir de agora você vai buscar a tão sonhada paz financeira. Até lá!